Olá, meus amigos, estamos aqui juntos mais uma vez, iniciando esse nosso maravilhoso programa Páginas da Bíblia, contando com a sua presença, vocês que já são nossos companheiros, nossos acadêmicos, nossos alunos assíduos. Com certeza, mais um encontro vai ser realmente aquilo que nós precisamos. Quero agradecer os mestres de hoje, nossos professores, Padre Carlos, muito obrigada por sua presença. Estamos de novo com vocês. Diácono Zé Carlos, muito obrigada. Juntos novamente com a graça de Deus. Povo de Deus, obrigada por vocês existirem, porque esse programa é bom demais. Olha, já são o quê? 5 anos de programa, né? Em 5 anos, o que eu já aprendi, pode pegar a minha bíbliazinha, sempre essa. Eu separei essa de Jerusalém para eu trazer aqui para o programa. Está sempre marcadinho, anotadinho, as palavras que eles falam assim que eu não entendo, eu já anoto, os textos estão marcados, olha aí, ó, tudo riscadinho. É bom? Você faça isso com a sua, e eu tenho outra Bíblia em casa que são das orações, para não confundir. Então, hoje nós estamos estudando a primeira carta de São Pedro, estamos iniciando o capítulo 2 dessa carta. Então, nós vamos hoje do primeiro versículo até o 10. Vocês podem me acompanhar? No dizer de São Pedro vai estar assim: portanto, rejeitando toda maldade, toda mentira, todas as formas de hipocrisia e de inveja e toda maledicência, desejai, como crianças recém-nascidas, o leite não adulterado da palavra, a fim de que por ele cresçais para a salvação, já que provastes que o Senhor é bondoso. Chegai-vos a ele, a pedra viva, rejeitada é verdade pelos homens, mas diante de Deus eleita e preciosa. Do mesmo modo também vós, como pedras vivas, prestai-vos à construção de um edifício espiritual para um sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Com efeito, nas Escrituras se lê: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, que nela crê, quem nela crê não será confundido. Isto é, para vós que credes, ela será um tesouro precioso, mas para os que não creem, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa tornou-se a pedra angular, uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. Eles tropeçam porque não creem na palavra, para o que também foram destinados. Mas vós sois uma raça eleita, um sacerdote real, um sacerdócio real, uma nação santa, o povo de sua particular propriedade, a fim de que proclameis as excelências daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Vós que outrora não éreis povo, mas agora sois o povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Barbaridade. É muita coisa, né? Nós vamos parando por aqui, vamos entender ponto por ponto. Eu quero considerar que todos que estão hoje aí já têm uma noção da época em que foi escrita a carta de São Pedro, né? O panorama que existia na época em que ela foi escrita. Então, vamos adentrar, porque tem muito assunto. E eu quero dizer aqui, padre, recordando o nosso programa anterior, falávamos então da questão da obediência como sendo um item importantíssimo para que nós considerássemos essa comunidade como aquela que busca santidade, né? E aqui ele começa exatamente também colocando a questão de que toda maldade, mentira, as formas de hipocrisia e inveja devem ser também rejeitadas, considerando que o leite santo da palavra é aquela que foi derramada sobre a comunidade. Esse início aqui, os versículos 1 a 3, eles, na verdade, são realmente continuação do trecho anterior. Isso. Né? Como você recordou, no trecho anterior, ele falou de sermos regenerados pela palavra, o novo nascimento. E aqui a gente vê que ele está falando a essa comunidade, chamando-os de como crianças recém-nascidas, né? Alimentar-se do leite da palavra, sem ser adulterado, né? Então, a palavra, nessa epístola de Paulo, a palavra é aquela que nos dá um novo nascimento. Nessa epístola de Pedro. Na epístola de Pedro, né, é aquela que é anunciada, o evangelho, que pela fé, então, nós somos nascidos de novo,
através dessa mesma fé, dessa palavra, no batismo, né? E aqui continuam as referências a esse novo nascimento. Quando fala aí, logo de cara, no versículo 1, despojai-vos, né, dos vícios, das maldades, esse despojar também pertence a um linguajar, né, da primeira comunidade cristã referente ao batismo, onde a pessoa, naquele momento, os adultos, né, que iam receber esse batismo após o anúncio da palavra, tiravam suas roupas, né, e Se vestiam entravam na piscina, na piscina. água, né, e depois, retirados da piscina, eram ungidos o corpo inteiro com óleo, e depois, então, recebiam a túnica branca, significando essa nova vida que São Pedro tem aqui colocado para nós. E aparece em outros trechos também do Novo Testamento, essa palavra despojai-vos, sempre recordando, então, isso. Como fala para nós, no caso aí São Paulo mesmo, nas suas epístolas, principalmente Romanos, né, quando nós somos batizados, né, nós somos despojados, desvestidos do homem velho com esses vícios e revestimos o homem novo à imagem de Cristo. Certo. Né? Então é isso aqui que também aparece nesse trecho. Então a maldade, a fraude, a hipocrisia, ou seja, aquilo que ele falou no capítulo anterior, nós vimos, né? Nosso amor ao próximo deve ser sincero, né? Ardoroso, e não apenas um fingimento, portanto. A difamação, ficar falando mal um do outro, né? Isso tudo é que deve ser retirado e alimentados, então, por esse leite sem adulteração, puro, né? Que é a palavra de Deus que nos é anunciada. Assim vamos crescer sadios, né? Se é que a gente provou como o Senhor é bom. Aqui tem uma passagem também da primeira carta aos Coríntios, onde nós temos uma coisa bastante interessante que São Paulo também usa. Deixa eu No achar capítulo aqui. 3, né? Isso, 1 Coríntios 3, de 1 a 3. Aí falando de si mesmo, São Paulo, mas é muito interessante. 1 Coríntios 3, de 1 a 3. Porque fala de um pai, né, Deus como pai, que também falou no capítulo anterior, como é bom o Senhor, mas ao mesmo tempo aparece a imagem desse Senhor, desse pai, como uma mãe. Né? E no caso o apóstolo São Paulo também aplica a si mesmo isso. Quer ler para a gente? Quanto a mim, irmãos, não vos pude falar como a homens espirituais, mas somente como a homens carnais, como crianças em Cristo. Dei-vos a beber leite, não alimento sólido, pois não o podíeis suportar, mas nem mesmo agora podeis, visto que ainda sois carnais. Com efeito, se há entre vós invejas e rixas, não sois carnais e não vos comportais de maneira meramente humana? Quando alguém declara, eu sou de Paulo, e o outro diz, eu sou de Apolo, não procedeis de maneira meramente humana? Então está dizendo, né, São Paulo também, em relação aos coríntios, teve que tratá-los como crianças porque ainda não eram maduros, né? Tanto na convivência, principalmente na convivência, estavam divididos na comunidade, como também no próprio conhecimento da fé, né? Então, essa comunidade de Pedro, a quem ele escreve, nós já falamos em vezes anteriores, é uma comunidade de recém-convertidos, de fato, né? Recém receberam o batismo e ainda estão numa fase que é necessária toda a mistagogia, ou seja, né? Continuar a instrução a respeito da fé para que possam, né, aprofundar tanto o conhecimento quanto, claro, a própria vivência dela. E considerando também, diácono, que não só era uma comunidade nova, mas também o cristianismo era recente, tinha poucas fontes de informação, poucas palavras da onde beber este leite, que ele acaba dizendo assim, já que provastes que o Senhor é bondoso, uma figuração bonita essa, né? E é bastante atual, porque essa era uma comunidade nova, recém-convertidos, mas nós observamos nas nossas comunidades, 2000 anos depois, que ainda acontecem essas coisas, inveja, maledicência. Infelizmente, nas comunidades cristãs... Rixas e disputas, né? Rixas e disputas. Ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Isso. Também existem essas divisões. Então, essa carta de Pedro para o povo de Deus, sobretudo essa perícope, né, de nós nos despojarmos do homem velho, ela é muito atual. Nós devemos, assim, constantemente nos deixarmos
embeber, não é? Nos ensopar dessa misericórdia de Deus, do amor de Deus, da palavra de Deus, para irmos nos despojando, porque esse é um processo que não é mágica, né? Foi batizado, já é homem novo, já é uma mulher nova, já está totalmente despojado. Então, é durante a vida toda, que nem aquela figura da águia, não é? Que com 70, quando ela faz 70 anos, se eu não me engano, ela tem que passar por todo um processo de renovação. A começar do bico, tira todas as penas. As garras, né? As garras vão se renovando. Então, é assim, o cristão também, nós devemos passar por esse processo, não é? E sempre nos abrir como crianças, não é, a palavra de Deus, a esse leite que não é adulterado, para nós podermos viver de verdade o amor nas nossas comunidades. Então, Padre Carlos, aqui fim dessa ideia do leite, que vem como que uma palavra nova para que a comunidade beba e se renove constantemente, entramos numa outra ideia, uma outra perícope, né? Que agora eu estou aprendendo a falar bonito teologicamente, a perícope dessa nova ideia da pedra angular, isso, né? Que é muito novo bonita essa figuração. Isso. E muito profundo, aliás, né? Então, primeiramente, o apóstolo vai citar, né, Salmos e também o profeta Isaías, em diversas passagens que aparece a palavra pedra para se referir ao mesmo tempo, primeiramente, a Jesus, como é no versículo 4, e depois a toda a igreja, esse novo povo de Deus. Então, ele é a pedra viva, rejeitada pelos homens, escolhida e estimada por Deus. Também vós, como pedras vivas, entrais na construção desse templo espiritual e formais um sacerdócio santo. Mas ali na frente, na Escritura se lê: vede, ponho em Sião uma pedra angular, escolhida, preciosa. É preciosa para os que creem, mas é uma pedra de tropeço, né? Diz aí, para aqueles, então, que não aceitam. Vamos ver. Mais uma vez Isaías, né? Presente, aparece, né? Então, o Salmo e também Isaías. Vamos ver. Salmo 118, você prefere primeiro ou Isaías? Pode ser. Salmo 118, versículo 22. Depois vamos ver Isaías 28, 16. Os dois aparecem nessas citações aqui. 118, qual que é o versículo? 22. 22. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Exatamente o que foi dito. Mas aqui, então, nesse nosso versículo, versículo 4, né? Ele está aplicando isso diretamente a Jesus, né? Ele, o Senhor, né? É essa pedra viva e angular. Agora vamos a outra citação, Isaías 28, 16. Eu tenho aqui. Assim diz o Senhor: vede, eu coloco em Sião uma pedra provada, angular, preciosa, de alicerce. Quem se apoia nela não vacila. Aqui está falando, né, novamente, a respeito, né, da fidelidade do povo de Deus e do próprio profeta, né, que é essa pedra que o Senhor coloca, e também, claro, aquela obediência a Deus que já falamos também no capítulo anterior. Então aí fala, né, da pedra angular, da pedra preciosa. Agora fala que essa pedra também é de tropeço. Aí vamos ver outra citação de Isaías. Isaías capítulo 8, o versículo 14. 8, 14. Aqui o profeta se refere a uma pedra, mas que é o próprio Deus, no caso. Ele vai dizer: ele será santuário, pedra de tropeço e rocha de escândalo para ambas as casas de Israel, armadilha e laço para os habitantes de Jerusalém. Muitos tropeçarão nelas, cairão e se despedaçarão, serão apanhados no laço e ficarão presos. Isso, e lá no versículo 13, né, fala: ao Senhor dos exércitos chamarei santo, seja ele vosso temor, seja ele o vosso terror. Então, o que está acontecendo aqui? Está falando que é uma pedra de tropeço para as duas casas de Israel, o próprio Deus. Então, num momento, né, forte de infidelidade, né, de todo o povo à aliança, o próprio Deus que fez essa aliança
o próprio Deus, que, né, eu serei vosso Deus, vós sereis o meu povo, o profeta coloca, Deus está tão desgostoso do povo todo, reino do sul, reino do norte, as duas casas de Israel, que será agora uma pedra de tropeço onde vão se despedaçar. Ou seja, é uma ameaça, né, do Pai dizendo, de Deus, né, dizendo o quê? Vamos voltar à fidelidade ou a desgraça vai vir, né? Então, aqui o São Pedro, né, na carta de Pedro, está colocando essa questão. Jesus é essa pedra agora que Deus coloca, que é rejeitada, especialmente pelo povo de Israel, mas para aqueles que o acolhem, né, é a pedra preciosa, a pedra escolhida. Enquanto que esse povo de Israel, mais uma vez, né, os judeus que não aceitam Jesus, que matam a Jesus, para eles se torna uma pedra de tropeço. Eu gostaria ainda que a gente lesse rapidamente em Mateus 21, 42, onde novamente aparece essa citação da pedra, né, do Salmo aqui no caso, em que Jesus faz uma aplicação. 21. Qual é o contexto? Mateus 21 42. é a parábola dos vinhateiros. Então começa dizendo, né, recordando também Isaías, né, o Senhor tem uma vinha, fez um muro, cavou, fez um lagar, fez uma torre, etc. e tal, né? E entregou esta vinha aos cultivadores que não deram o seu fruto. Depois de contar a parábola, então, né, vem o versículo 42 de Mateus 21. Disse-lhes então Jesus: Nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Pelo Senhor foi feito isso e é maravilha aos nossos olhos? Por isso vos afirmo que o reino de Deus vos será tirado e confiado a um povo que o fará produzir seus frutos. Aquele que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará esmagado. Né? Então lembra Isaías, lembra o Salmo, a mesma coisa que São Pedro faz ali. O que São Pedro está falando? Primeiramente, que Jesus é rejeitado, e depois que o novo povo de Deus, que a maioria, né, daquela comunidade, como da maioria das comunidades cristãs, continha, sim, alguns judeus que aceitam a Jesus, porém a maioria eram pagãos que aceitam a Jesus. Então, assim como na parábola, o povo, né, que tinha essa vinha não produziu fruto e será substituído por outro povo, São Pedro está falando aqui, né, que agora o novo povo da igreja, que é principalmente de pagãos, que estão aceitando Jesus, que se torna aqueles que aceitam a Jesus se tornam um novo povo. Eu vou pedir um pequeno intervalo, nós voltamos, porque ainda tem muita coisa para a gente entender aqui dentro desse texto. Até mais.